paz do Senhor Jesus, tudo bem? Se você é um jovem cristão, esse vídeo é para você. Quando nós somos jovens, nós temos muitas decisões a tomar, direções, caminhos, e se torna ainda mais desafiador quando nós somos jovens e cristãos, porque a gente quer seguir conforme a vontade de Deus, conforme os planos dele para a nossa vida. E a gente passa a entender que a nossa vontade ela já não é mais suficiente para a gente, mas sim viver para aquilo que Deus tem. E antes de me converter, eu tinha muito fácil uma ideia de uma vida que eu queria ter. Tinha um plano traçado, tinha todo um objetivo de carreira, de profissional, uma construção de família, enfim, toda uma ideia. Mas depois que eu conheci a Jesus, que eu me converti, que eu passei a viver a vontade de Deus, viver no centro da vontade dele, a buscar o que ele queria para minha vida, o que ele deseja para minha vida, as coisas mudaram, os meus pensamentos mudaram, os meus desejos também mudaram. E eu vivi um dilema nos meus últimos anos, assim, porque eu tinha começado a minha segunda graduação de psicologia e eu tinha muito claro um propósito a respeito dessa faculdade na minha mente. E ter entrado na faculdade já era uma certeza no meu coração de que era também um plano do Senhor. Mas conforme algumas coisas foram acontecendo no decorrer da minha graduação, eu fui me identificando e me entendendo necessária em outros aspectos da vida. Vou traduzir melhor. Eu vivi alguns desafios na vida sentimental, na vida física e saúde e tudo mais, e como as questões também na minha família. E eu me vi mais apegada e dependente de Deus. Então eu via que eu precisava estar cada vez mais buscando a Jesus, indo à igreja, ouvindo a palavra. Então, no meu segundo ano de graduação, ali entre o meu terceiro e o meu quarto período da faculdade, eu faltava muitas aulas nos dias de quinta-feira, porque era culto de campanha. E eu ia muito para a igreja nesses cultos, porque eram cultos que estavam me fortalecendo muito para questões que eu estava vivendo. E aí eu passei o ano de 2023 e 2024 faltando aula para ir para os cultos de campanha. Até que em 2024 eu resolvo, de fato, me posicionar na fé, em fevereiro de 2024 me posicionar na fé e viver para Cristo, né? E eu resolvi que queria batizar e tudo mais. E aí eu sentia que precisava. Ninguém me disse que eu precisava, eu sentia que precisava de mais de Deus, ter mais tempo meditando na palavra, ter mais tempo buscando a Jesus, estando em congressos, estando em cultos, estando em conferências, estando em ministrações, né, estando junto dos jovens, estando em estudo bíblico. Eu sentia essa necessidade, porque eu queria aprender mais de Jesus. E aí como eu disse, faltavam muitas aulas de quinta-feira à noite para estar na igreja. E ao mesmo tempo, eu queria me dedicar à faculdade, eu queria ser uma boa profissional, eu queria aprender a matéria de fato. Eu me autocobro sobre muitos assuntos e principalmente sobre aquilo que eu me disponho a fazer, até porque era um investimento financeiro que eu mesma estava pagando. Então é como se eu estivesse também jogando meu dinheiro fora, né? E eu me cobrava muito por isso. Eu até brincava e falava, né? Eu sempre fui CR9, não aceito no meu curso favorito, eu não sei CR9. O meu coeficiente de rendimento estava caindo muito por causa das faltas, eu estava perdendo algumas matérias, né? E aí, em 2025, aí eu me batizei e tudo mais, vivi algo maravilhoso com Deus, mas muita coisa no meu pessoal aconteceu também. Eu fui acometida por algumas enfermidades e na minha família algumas coisas aconteceram e eu fui sentindo cada vez mais necessidade de estar em Cristo, né? Até que eu, graças a Deus, supero ali uma úlcera hemorrágica, cistos no ovário, no seio, supero algumas coisas que aconteceram em Deus, mas outras coisas acontecem. Em 2025 eu tenho diagnóstico de um cisto hemorrágico,
mágico e eu vou para um retiro de jovens, e no retiro de jovens Deus fala muito comigo sobre iniciar um estudo com crianças da igreja. E aí vem a oportunidade de dar o estudo bíblico para crianças na igreja, veio a oportunidade de uma viagem missionária também. Aconteceram muitas coisas e eu senti que eu queria dedicar o meu tempo para a obra de Deus. Por quê? Deus falou muito comigo que enquanto eu me dedicava à obra, Ele curava questões internas minhas. E era um tempo em que eu precisava reformular alguns dos meus pensamentos. Eu precisava entender o que Deus queria de mim para aquele tempo. Havia um chamado missionário sobre a minha vida, havia um chamado de Deus sobre mim, havia um peso desse chamado sobre mim e eu não estava entendendo. E o jugo de Deus, ele é leve, ele é suave. E eu estava botando um peso muito grande sobre tudo isso porque eu estava com problemas na minha vida acadêmica, estava com problemas na minha vida profissional, estava com problemas na minha vida amorosa, estava com problemas na minha vida de saúde, estava com problemas em várias áreas. E a única área da minha vida que estava fluindo era espiritual. E eu sentia que se eu não alimentasse a minha vida espiritual, eu ia defasar ainda mais nas outras áreas. E eu queria organizar essas outras áreas, mas eu sabia que eu não poderia organizá-las. Só Deus poderia. Então Deus me falou ao meu coração um dia em oração, eu fiz muito propósito de jejum e oração, e Deus um dia trouxe a resposta do que eu precisava. Então eu tranquei a faculdade em 2025, né, resolvi não voltar, porque eu queria me dedicar à obra, eu queria aprender mais de Jesus e com isso me conhecer também, com isso me entender dentro do chamado que Ele tinha sobre a minha vida. E aí, então, eu tranco a faculdade e, para honra e glória do Senhor, eu tranquei a faculdade e, alguns dias depois, eu recebi o meu primeiro convite para ministrar a palavra e, desde então, aí ministrei a palavra e, desde então, fui recebendo convites para ir pregar e aí as minhas agendas foram acontecendo para ministrar a palavra. Eu me envolvi cada vez mais em aprender, em estudar a Bíblia, em estudar o Evangelho, em aprender sobre Jesus. Me dediquei a estar na igreja, né, buscando. Então eu tive durante o ano de 2025 o compromisso de segunda a segunda na igreja, graças a Deus, né? Porque eu queria nesse tempo realmente alimentar o meu lado espiritual, porque eu sabia que alimentando o espiritual, as outras áreas da minha vida iam se organizar também. Era o que Deus falava ao meu coração e para a glória do Senhor assim foi, né? E fui buscando cada vez mais Deus e fui vivendo a obra dele, a vontade dele. Então, para a honra e glória do Senhor, hoje, né, em fevereiro de 2026, se completa um ano ministrando a palavra de Deus. Para a honra e glória do Senhor, portas se abriram, ministrei em alguns lugares que eu nunca imaginei ministrar. Para a honra e glória do Senhor, eu fui ministrar na minha cidade, lá em Miraçu, porque hoje eu não moro em Miraçu, né, eu moro em Aracruz, mas fui ministrar na minha cidade, Miraçu, e Deus foi tão maravilhoso que a minha avó, que é, assim, católica, roxa, que não gosta de crente, não gostava, porque agora, em nome de Jesus, ela gosta, e eu creio que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas que dizia não gostar de crente, não gostar de igreja evangélica, que achava que pulava muito, gritava muito. No dia que eu fui ministrar, a minha avó foi lá na igreja, a minha avó sentiu a presença de Jesus, a minha avó chorou, a minha avó foi tocada pelo Espírito Santo. E graças a Deus o Senhor tem feito a obra. Então, através, né, da minha entrega, graças a Deus, não por mim, mas pela graça que tem nos alcançado na nossa casa, minha mãe aceitou Jesus e Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, eu creio que valeu a pena a minha renúncia naquele tempo. Para a honra e glória do Senhor, como eu comentei, eu tinha tido um diagnóstico de um cisto hemorrágico, mas Deus curou o cisto hemorrágico. Em uma das conferências que eu fui, Deus ministrou muito forte no meu coração e eu acreditei, agarrei naquela cura e para a honra e glória do Senhor fui curada. Hoje não tenho a síndrome do ovário policístico mais, não tenho cisto hemorrágico mais, não tenho úlcera hemorrágica, não tenho mais problemas no estômago, como eu tinha, né, gastrite, pangastrite, enfim, entre outras coisas, não tenho mais. Deus curou. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu sirvo a Ele. Tenho vivido a obra de Deus. Mas aí veio um dilema para mim, voltar ou não para a faculdade. Por quê? Eu
eu sei que a faculdade ela é um plano de Jesus na minha vida. Desde quando eu entrei na faculdade, eu recebi profecias de que eu entraria na faculdade. Quando eu cursava, recebi profecias a respeito da minha graduação. De Deus ministrar sonhos e projetos com o curso. Eu sei que a psicologia é uma área muito importante, que atrelada à área ministerial pode sim ajudar muitas pessoas. E eu via o cuidar de Deus comigo enquanto eu fazia o curso. Mas naquele tempo eu precisava de uma pausa. Naquele tempo, em 2025, eu precisava de uma pausa. Eu precisava focar no meu espiritual e organizar algumas áreas da minha vida que não estavam aprumadas ainda, para entender o chamado, para entender o que Deus queria. Então, para aquele tempo foi necessário, até porque eu ainda tinha uma visão da minha formação em psicologia muito focada, eu não vou ter vergonha de dizer isso, ao financeiro, muito focado ao que eu ia receber como nomenclatura, ao que eu ia aparecer. Eu ainda era muito focada em ser, sabe, em aparecer. Eu queria muito me destacar como uma estudante, como uma futura profissional. E Deus me fez, nesse período em que eu me afastei da graduação, entender que a psicologia não é para o meu ego, mas é para se cumprir o chamado dele, é para a obra dele. Então eu precisei me afastar para os meus olhos mudarem. Eu precisei me afastar para entender que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Que aonde nós estamos e tudo que nós vivemos é para que o nome dele seja exaltado. Seja um profissional, seja ministerial, seja no seu casamento, seja numa amizade, seja num chá que você vai tomar num lugar específico. Tudo que você faz e vive é para a honra e glória dele. E eu precisei afastar para entender. E nesse tempo afastado, eu, como eu disse, vivi muitas coisas. Inclusive visitas, em lares, em estar com pessoas, viver com Jesus. Muitas experiências para a honra e glória do Senhor. E aí veio o dilema, voltar ou não. E eu entrei em oração e entrei em busca com o Senhor. E algo ressoou muito forte dentro de mim, que o nosso corpo missionário é onde nós estamos. E há muitas pessoas que necessitam de ouvir de Jesus. E que através da nossa vida naquele lugar, ela vai ser alcançada. E aí o Senhor me fez lembrar que hoje eu tenho uma grande amiga, que congrega na minha igreja, que veio para Cristo, que retornou para os caminhos do Senhor através da minha vida. Na faculdade nós fizemos amizade, eu já estava buscando a Jesus, já estava servindo. Até que um belo dia ela passou por uma dificuldade, ela perguntou a igreja que eu ia, ela começou a frequentar a minha igreja e nós íamos juntas para a igreja e na faculdade nós falávamos de Cristo e ela foi vendo o que Deus foi fazendo na minha vida e ela foi desejando ter isso também na vida dela. E aí ela foi buscando cada vez mais a Cristo e para a glória do Senhor ela voltou para os caminhos do Senhor e ela está na minha igreja. E eu louvo ao Senhor por isso, que o Senhor me usou como um canal, como um instrumento. Além disso, eu tive outros amigos também que se converteram, amigos da faculdade que se converteram. E eu sei que estar ali foi uma forma de Jesus alcançar essas pessoas, porque Ele nos usa. E foi isso que Deus falou para mim: Lara, agora você está pronta para voltar, mas para fazer a minha obra. Quando Deus nos chama para viver o chamado ide por todo mundo e pregar o meu evangelho, é para você ir a lugares em que pessoas não estão conseguindo ir, que pessoas não vão alcançar, mas que você pode alcançar. Oh glória, aleluias. Ou seja, nem todo mundo vai poder pregar de Jesus, vai poder falar de Jesus dentro de uma faculdade, mas quem está dentro da faculdade pode falar de Jesus para outros universitários que ali estão. Nem todo mundo, por exemplo, vai poder falar de Jesus dentro de um presídio. Mas se você está dentro de um presídio, você pode falar de Jesus. Agora, acessar a igreja. Mais pessoas podem acessar a igreja. Não necessariamente você precisa ser um pregador de Cristo dentro da igreja. Você pode ser um pregador do Evangelho de Cristo na igreja e na sua faculdade.
na igreja e no seu trabalho. Às vezes a gente se limita a achar que o seu chamado é só dentro da igreja, que o seu chamado é só fazer a obra dentro, né, daquele ambiente. Mas não, Deus nos prepara no ambiente, na igreja, Deus nos prepara ali. Ali é onde a gente se reúne com outras pessoas que estão aprendendo o mesmo que nós nos reunimos para falar de Cristo, que nós nos reunimos para falar da Bíblia, que nós nos reunimos para aprender. Mas a gente tem que sair dali para ir pregar o Evangelho. E o campo missionário para esse tempo que o Senhor tem me entregue é a minha universidade, né? Então, para a honra e glória do Senhor, eu vou voltar para a faculdade. E eu creio que após, né, também vou alcançar outras pessoas. Não eu, mas o que Deus vai fazer através de mim, né? Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque se você tá num dilema entre, Lara, eu quero servir a Jesus, eu sinto que eu preciso de mais Deus, mas eu sinto que há outros lugares também para eu alcançar. Eu tô num dilema se eu volto ou não para uma faculdade, se eu inicio ou não uma faculdade, porque vai me tomar o tempo da igreja. Eu sinto se eu quero te dizer através desse vídeo que Jesus, ele te prepara, Jesus, ele te capacita. E se ele fala ao teu coração, se ele faz florescer dentro do teu coração, que através do que você vai estudar, através do seu trabalho, você vai alcançar pessoas, então atenda a esse chamado. Atenda a isso, né? Se você consegue seguir com os seus compromissos da igreja e também com esses compromissos externos, faça isso. Porque tem pessoas para serem alcançadas. E se você consegue enxergar um propósito no que você está vivendo, se Deus faz você enxergar um propósito nisso, nesse trabalho, nessa faculdade, nessa viagem, nesse novo ambiente, nesse relacionamento, nessa amizade, se você enxerga um propósito de Deus para converter pessoas, para pregoar o evangelho dele, para levar ele, então faça. Então faça. Agora, se você quer fazer algo que você não enxerga um propósito, você quer fazer isso para ter dinheiro, para ter fama, para isso, que não é voltado a Jesus, não faça. Não faça. Porque se o seu foco não é Cristo, ali não é o seu lugar. Agora, se você está ali para alcançar pessoas, se você está ali para pregoar o Evangelho, glória a Deus por isso. E eu vou te dar uma base bíblica sobre isso. Estava meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo vai escrever a carta à igreja de Corinto, né, e vai dizer o seguinte, no versículo 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando você se limita a ter que viver só por obrigação, sem propósito, você não está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando você faz algo com propósito e você prega o Evangelho, você leva a Cristo e você faz isso com alegria, com amor, porque você entende o que você está fazendo, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer se limitar a viver o que todo mundo vive. Tem pessoas que Deus vai enviar para um campo missionário direto, vai mandar para o sertão, vai mandar para a África, vai mandar para a Ásia, para a Europa, direto para viver a obra. Tem outros que Deus vai te usar para tomar conta da igreja de fato, para fazer visitas, para de fato você pregar ali dentro e viver aquilo. Tem outros que Deus vai mandar para dentro de uma universidade para pregar lá dentro, para resgatar jovens que estão lá dentro. Tem outros que Deus vai mandar para dentro de um hospital com uma doença, mas para através dessa doença você resgatar pessoas. Cada um, Deus vai ter uma forma de chamar e de enviar. Então, faça com alegria.
Saiba para onde você está indo e por que você está indo. Paulo vai continuar dizendo no versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovada. Aqui tinha algo no meu coração que eu falava: Deus, para eu fazer a faculdade, eu quero me dedicar, porque eu enxergo o propósito nessa faculdade, mas eu não quero fazer de qualquer jeito. E eu creio que o Senhor vai organizar, se for do Senhor, para eu voltar para a faculdade. O Senhor vai organizar para eu conseguir me dedicar como o Senhor quer que eu me dedique, para eu realmente vir a ser um canal de bênçãos na vida de pessoas. E aí o Senhor organizou toda a minha agenda. Eu vou falar para vocês um pouquinho desse testemunho. Eu trabalhava e eu tinha que decidir entre, à noite, ir para a igreja ou ir para a faculdade. E tinha o meu trabalho. O meu trabalho, eu não conseguia me dedicar 100% também às coisas da faculdade. E tinha igreja. Então eu optei entre permanecer com a igreja e o meu trabalho. E cuidar da minha saúde, cuidar das minhas questões psicológicas, dos problemas que eu estava enfrentando. E eu acreditava que Deus ia organizar tudo se fosse da vontade dele, para que eu voltasse para a faculdade. Veio o ano de 2026. Deus organizou as coisas e eu saí do meu trabalho. Hoje eu não tenho trabalho mais. Hoje eu tenho a igreja e a faculdade. E aí Deus é tão maravilhoso que eu consigo fazer a obra dele, estudar, e ele ainda organizou uma forma de que eu tivesse um apoio financeiro para custear isso. Então veja bem, durante a semana eu não conseguia ir, por exemplo, nos cultos de terça-feira à tarde, porque eu trabalhava, e eu não conseguia ir nos cultos de quinta-feira à noite na minha igreja, porque tinha faculdade. Então eu ia nos cultos à noite para a igreja e acabava não conseguindo me dedicar à faculdade. Hoje, sem o meu trabalho e com o que Deus proporcionou financeiramente para mim, eu consigo, durante o dia, nas terças-feiras à tarde, ir para o culto. À noite, eu consigo estudar todos os dias e ainda consigo, durante os dias, fazer o que eu preciso fazer e ainda ter tempo para as questões da obra. Então, se precisar fazer alguma visita, se precisar ir pregar em algum lugar durante o dia, eu consigo. E não vou conseguir todos os dias cumprir todas as minhas agendas igual eu cumpria antes, porque eu fazia de segunda a segunda à noite a agenda. Não vou conseguir todas, mas uma vez ou outra, uma vez na semana ou a cada 15 dias eu vou conseguir pegar uma agenda ou outra para cumprir. Então, olha como Deus organiza. Quando tem um plano do Senhor, quando tem um propósito do Senhor, Ele organiza. Então, fica em paciência, sabe? Fica em estado de paciência, tenha calma. E ora muito, busca muito, faça jejum, ore e faça propósito, porque Deus vai revelar para você. Deus organizou a minha agenda e eu creio que Ele vai organizar a sua também. Seja para você iniciar uma faculdade ou retomar, seja para iniciar um trabalho, ou seja para parar o trabalho e abrir uma outra porta, Deus vai fazer isso. Porque o que Deus quer é que você tenha um propósito, você siga o propósito. E o propósito maior que nós temos é ide e pregar o Evangelho para todos. Então, se você tem essa chamada, sente arder no teu coração, se você faz parte do comissionamento de Deus para levar a palavra dele, Ele vai organizar a sua agenda. E Ele vai botar você no lugar que Ele sabe que você vai ter o sucesso para alcançar. Uma vez eu estava dentro da faculdade e eu alcancei pessoas ali ao meu falar, mas que não fui eu, foi o Espírito Santo que através da minha vida alcançou. E para a honra do Senhor, essas pessoas hoje estão vivendo. E eu creio que voltar agora vai ser para a honra e glória do Senhor e mais jovens vão ser alcançados. Em nome de Jesus, eu creio. E então, viva a obra de Deus, viva aquilo que Ele fala ao teu coração e não tenha medo. Fique em oração, fique em vigilância e atento, seja sensível à voz dEle, porque Ele vai falar com você. E para finalizar,
eu deixo essa mensagem ao teu coração. Se você já enxerga o propósito, se o propósito ele já está dentro de você, se você já vê o futuro, é porque Deus está nesse negócio. Se o seu propósito é para honrar e glorificar o nome dele, avante, avante. Glória a Deus.